Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de empreendedorismo. Aqui quem fala é o professor Miller Danju e na aula de hoje iremos aprender um pouco sobre o empreendedor e o negócio. Os objetivos da nossa aula são compreender quem é o empreendedor como detentor do conhecimento e o agente capaz de transformar ideias em negócio, explicar as características de um empreendedor, bem como as suas principais habilidades e competências, apresentar as principais características de um negócio e descrever os principais componentes, áreas e funções existentes dentro de uma lógica empresarial, dentro de um negócio. Inicialmente, iremos refletir quem é esse sujeito transformador, quem é o empreendedor. E Schumpeter, ele diz que o empreendedor é aquele que destrói a ordem econômica existente através da introdução de novos produtos e serviços e até também processos, pela criação de novas formas de organização, novas configurações organizacionais, ou pela exploração de novos recursos e materiais até então não explorados, ou até também pela recombinação desses recursos. Então, aí tem uma lógica denominada, por trás do conceito de Schumpeter, de destruição criadora. É aquele processo de identificar dentro de um modelo pontos de estagnação, pontos que tornam aquele modelo de gestão, aqueles produtos obsoletos, e para gerar uma nova transformação, uma reconfiguração do que está posto, é importante destruir essa ordem econômica e construir uma nova ordem com novos produtos, novos serviços e novos modelos organizacionais. O empreendedor, ele é capaz de perceber uma oportunidade e sempre criar meios para persegui-la. E aí vem o grande questionamento. Você se define como empreendedor? Então vamos ver algumas características que definem um empreendedor. Então, primeiro, o empreendedor, ele é um sujeito visionário. Eles são organizados e extremamente dedicados aos seus objetivos. São otimistas, determinados e também são dinâmicos. Acompanham a lógica evolutiva do ambiente econômico, do ambiente empresarial, estão sempre conectados ao processo de mudança na matriz tecnológica, alterações nas estruturas organizacionais, identificam a capacidade de transformação do ambiente no qual eles estão inseridos e, acima de tudo, também são muito focados nas entregas, na construção de valor. Então, eles são capazes também de fazer a diferença, sabem tomar exercer o processo decisório e tomar decisões. São líderes, formadores de equipe, têm boas relações interpessoais, possuem conhecimento e são apaixonados pelo negócio, por aquilo que ele faz como negócio, são independentes e constroem os seus destinos e sabem planejar, assumem riscos, mas esses riscos, eles são riscos calculados que sempre gerem valor para todos os agentes que são envolvidos no negócio, seja a própria organização e sejam os seus clientes. Esse empreendedor, ele é capaz de apresentar iniciativa, de criar, de inovar e de apresentar paixão por aquilo que faz. Ele é capaz de identificar em um ambiente onde
existem poucos recursos, que os recursos eles são escassos, de utilizar a criatividade e recriar e transformar o ambiente social e o ambiente econômico de onde vive, e também aceita assumir os riscos, e esses riscos eles também geram aceitação do fracasso. O empreendedor ele tem a capacidade de se reinventar após o fracasso e dar prosseguimento e continuar a sua busca por novas soluções. Nem sempre um empreendimento ele vai ser sinônimo de sucesso, de bons resultados. Hoje, no Brasil, existe uma evolução nos índices de sucesso de organizações. A taxa de sobrevivência ela tem aumentado de forma gradativa, de acordo com alguns dados divulgados pelo Sebrae. A última projeção sobre sobrevivência de micro e pequenas empresas, de empresas até de forma geral no país, deu conta de 76,6% de sobrevivência e o índice de mortalidade em consequência de 23,4%, mas ainda existe um significativo número de micro e pequenas empresas, de organizações que nascem da iniciativa empreendedora, que podem amargar o fracasso, seja por falta de planejamento, seja por falta de gestão, seja por falta de capital, seja por inúmeros fatores que podem resultar na mortalidade. Mas o empreendedor ele tem que ter a capacidade de assumir riscos, mas esses riscos precisam ser calculados e aceitar o fracasso e se reinventar no fracasso. Aqui eu tenho a matriz que trabalha um posicionamento entre os agentes e faz uma distinção entre os agentes empresariais, organizacionais do empreendedor. Essa matriz ela traz dois eixos. Em um dos eixos se tem índice de criatividade e inovação, que vai variar de baixa criatividade e inovação a alta. E no segundo eixo eu tenho habilidades gerenciais, know-how em gestão, know-how em negócios, conhecimento técnico sobre administração empresarial. Então, eu tenho a categorização de 4 tipos de sujeitos que atuam dentro do ambiente organizacional. Quando eu tenho o primeiro deles com baixas habilidades gerenciais e baixa criatividade e inovação, é a maioria da população. São a maioria das pessoas. O segundo grupo é o grupo que faz um curso de gestão, que tem conhecimento empresarial, tem experiência por trabalhar em empresas e ele tem habilidades gerenciais e o know-how em business com nível elevado, mas apresenta baixa criatividade. E esse é o gerente, o administrador, que cuida da parte gerencial, a parte de negócio. O terceiro sujeito na matriz, ele tem baixa habilidade gerencial, mas tem alta criatividade, alta capacidade de inovar, que é o inventor. E o indivíduo que consegue conciliar habilidades gerenciais alta com um alto nível de criatividade e inovação é justamente o empreendedor. O empreendedor ele não pode se aventurar no mercado, ele não pode se aventurar na estruturação de um novo negócio. Ele precisa ter criatividade, mas precisa também existir equilíbrio com habilidades e competências e experiência em gestão empresarial para que ele possa obter sucesso e manter a sobrevivência
do seu novo negócio em um mercado que é extremamente competitivo. Vamos desmistificar algumas questões sobre o empreendedorismo. Então, o primeiro mito sobre os empreendedores é o mito do empreendedor nato. Aquelas pessoas que já nascem com a estrela para o empreendedorismo. E isso caracterizamos como mito. O que é a verdade sobre os empreendedores? Enquanto a maioria dos empreendedores nascem com certo nível de inteligência de mercado, empreendedores de sucesso, eles irão acumular a partir de experiências, a partir da construção de habilidades, a partir de network, de contatos que eles vão adquirindo ao longo dos anos, com as experiências, eles vão criando esse know-how empresarial. Então, a capacidade de ter visão e perseguir oportunidades pode ser aprimorada com o passar do tempo. E essa é a primeira verdade e estamos desmistificando essa falácia dos empreendedores natos que nascem fadados para o sucesso. É muito trabalho, é o acúmulo de experiência, é a construção de uma rede de contatos, uma rede de relacionamento sustentável. O segundo mito sobre os empreendedores é que eles são jogadores, que assumem riscos altíssimos. Os riscos dentro da atividade empreendedora, dentro da construção de um novo negócio, precisam ser riscos calculados. Esses empreendedores, eles precisam identificar os riscos que são necessários que eles assumam, e a partir daí eles vão desenvolver essas atividades com esse risco calculado. Eles evitam riscos desnecessários e também compartilham esses riscos com outros. Geralmente estruturam uma relação, uma rede de relacionamento com fornecedores, com sócios e distribuem esse risco de uma forma que garanta a sobrevivência do negócio. E também tem a capacidade de dividir esses riscos em partes menores. Assume o risco em um determinado momento, assume um segundo risco em um determinado momento e consegue gerar esse equilíbrio e evoluir. Se tiver êxitos, ele incorpora esses êxitos. Se tiver alguns fracassos, esses fracassos que esses fracassos não venham a ser determinantes para gerar a quebra, a derrocata da empresa, do negócio desse empreendedor. Então, são riscos calculados. A terceira falácia sobre o empreendedor é que eles são lobos solitários, que não conseguem trabalhar em equipe. Pelo contrário, os empreendedores, eles são ótimos líderes. E a competência da liderança, a habilidade de liderar equipes, sujeitos, é um dos principais pontos de sucesso da atividade empreendedora. Eles criam times, desenvolvem excelente relacionamento com os colegas de trabalho, parceiros, clientes, fornecedores. Um dos pontos que mostram essa falácia do lobo solitário, que enfatiza essa falácia do lobo solitário, é um dos fatores que geram um dos maiores problemas das principais corporações americanas, porque as principais corporações americanas, algumas elas vão à falência após a morte do seu empreendedor, após a morte do seu fundador. Sabe qual é o grande problema? A falta de um planejamento prévio para a sucessão. Então, grandes empreendedores, eles precisam também capacitar outras pessoas e identificar o momento de parar, de passar o bastão
para que a sua ideia permaneça, para que o seu negócio permaneça forte. Outra falácia é: qualquer um pode começar um negócio. Começar é até fácil, mas sobreviver que é o difícil. Como eu tinha falado anteriormente, apesar de termos uma evolução nos índices de sobrevivência de empresas nos 2 primeiros anos de atuação, de desenvolvimento das atividades, mas ainda temos um índice de mortalidade de 23,4%. E dentro de uma lógica de mercado competitivo, não se pode aventurar. Então, começar é sempre fácil, mas os aventureiros, as pessoas que se aventuram por meio apenas de uma ideia, sem habilidades, sem conhecimentos prévios, elas estão muito provavelmente fadadas ao insucesso. Então, os empreendedores que conhecem a diferença entre ideia e oportunidade e pensam grande o suficiente, têm maior chance de obter sucesso dentro de um mercado competitivo. Então, esses são os mitos e verdades sobre o empreendedor. Então, iremos ver algumas situações que são favoráveis para a consolidação da atividade do empreendedor. Primeiro, educação, nível de escolaridade é um elemento importante para o sucesso de um negócio. Ter conhecimento, ter informação sobre aquela área, sobre aquele campo que o empresário ele quer atuar, conseguir enxergar as variáveis, o ambiente empresarial, a economia de forma sistêmica. Necessidades financeiras pessoais são outros elementos. Quando o empresário ele tem o capital necessário para a abertura do negócio, ele já tem um diferencial. Quando ele não precisa iniciar um negócio já endividado, buscando fontes de financiamento e empréstimo. Quando ele tem um capital próprio para iniciar o negócio e para manter esse negócio funcionando, para garantir o capital de giro, ele já consegue um bom diferencial dentro da estruturação do seu negócio. Conhece a economia local, regional e nacional, consegue identificar alternativas de carreira, tem experiência, consegue fazer lobby, consegue identificar interesses dos agentes que permeiam o ambiente empresarial e, acima de tudo, consegue estruturar uma boa rede de relacionamento, o que chamamos de network. Visto quem é o empreendedor, visto as características, os fatores de sucesso para o empreendedor, tendo desmistificado algumas falácias sobre o empreendedor, chegou a hora de compreender o que é o negócio, o que é transformar a ideia em um negócio, o que é a estruturação de uma empresa. Então, o que é um negócio? É um esforço organizado por determinadas pessoas para transformar inputs, ou seja, entradas de recursos, entradas de informação, de organização de pessoas, de estruturação de processos e transformar isso em resultados na produção de bens e serviços para gerar uma entrada em determinados mercados e que essas atividades em determinados mercados gerem determinadas recompensas financeiras pelo esforço, ou seja, que gerem lucro dentro de uma empresa que está dentro do mercado. Então, todo negócio ele vai envolver necessariamente o ato de produzir ou vender produtos ou prestar serviços, sejam bens de consumo, que são destinados ao consumo do cliente final, sejam bens de produção, que vai alimentar toda uma cadeia produtiva, ou seja, através da prestação de serviços
especializados para determinados tipos de público, como médicos, advogados e outros tipos de serviços que temos aí dentro do mercado, que são estruturados e oferecidos por empresários através dos seus respectivos negócios. O negócio, ele se dá a partir da estruturação de uma empresa. E uma empresa, ela vai ser estruturada, uma organização, ela vai ser estruturada a partir da combinação de pessoas, que é o capital humano da organização, e esse capital humano, ele é detentor do capital intelectual, da organização de recursos, sejam recursos materiais, financeiros, seja o espaço físico que a organização ela vai destinar para sua atividade produtiva, ou espaço virtual, dependendo da natureza da organização e da variável tempo. Tem que ser empregado tempo, tem que ser empregado esforços para se gerar um processo de estruturação de uma organização. Vistos os elementos de entrada, esses elementos de entrada, dentro do processamento, dentro da dinâmica organizacional, eles são processados. E esse processamento se dá por uma divisão de trabalho. E quem é que precisa exercer a liderança dentro do ambiente do negócio para conseguir dividir o trabalho e garantir o processo de transformação? São os empreendedores, são os líderes dentro da organização. E, por fim, um dos principais elementos que o empreendedor ele precisa focar, que são as entregas. E ele vai entregar produtos, serviços, ele vai entregar resultados, vai entregar valor para todos os agentes que compõem o ambiente organizacional, o qual ele está desenvolvendo as suas atividades dentro do ambiente de negócio. Então, o empreendedor ele tem que ter foco também nas entregas. Não é o que ele promete, é sempre o que ele está entregando como resultados para os seus agentes, que vai garantir o sucesso ou insucesso do seu negócio. Então, dentro dessa lógica de ambiente empresarial, de ambiente do negócio, eu destaco as áreas que uma empresa ela possui. Então, ela tem as áreas de operações, que se dá lá com a atividade produtiva, com a logística, com todas as atividades que dão conta do processo de produção e distribuição dos bens e serviços que estão sendo ofertados pela organização. O próximo setor empresarial de destaque é o marketing, que trabalha com a imagem da organização, que trabalha com a busca pela compreensão das necessidades reais do cliente, identifica quais são as necessidades que esse cliente ele nem sabia que tinha e informa dessa necessidade, que cria valor e necessidades de consumo, desejo do cliente por consumir bens e serviços. E isso fica a cargo do marketing. O setor financeiro, que cuida da entrada e distribuição de recursos financeiros da organização, que compra, que paga. A gestão de pessoas, que organiza as pessoas, a necessidade de capacidades, de habilidades e competências para o desenvolver da atividade produtiva. E a pesquisa e desenvolvimento, que garante o processo de inovação. Por mais que venhamos falar de micro e pequenas empresas que não podem se dar ao luxo de ter um setor, uma grande estrutura de pesquisa e desenvolvimento, mas o empreendedor ele precisa ser esse agente que precisa estar pesquisando e buscando novas alternativas de produtos e serviços, de processos organizacionais, de estar racionalizando os recursos, ressignificando esses recursos, reinvestindo esses recursos e gerando valores a partir desses recursos.
E aí temos, mais uma vez, características das funções e dos objetivos básicos dos setores organizacionais. Então, a produção fornece produtos e serviços da organização, marketing estabelece e mantém ligações entre a organização e seus clientes, usuários, público-alvo. A pesquisa e desenvolvimento transforma a informação, as informações coletadas pelo marketing em ideias originais que gerem avanços nos produtos e serviços. O setor financeiro faz a proteção e a utilização eficaz dos recursos financeiros, e a gestão de pessoas ela encontra, atrai, mantém as pessoas que detêm as competências e as habilidades que são essenciais para o desenvolvimento das atividades na empresa dentro do ambiente de negócio. E aí temos a lógica das entradas, das saídas, a partir do conceito geral da administração. A administração, elas são ações e decisões que agregam 4 funções essenciais. A função de planejar, de formular objetivos, de pensar no futuro, de organizar, de modelar o ambiente organizacional, de identificar responsabilidades, de atribuir e dividir o trabalho, de conectar pessoas e alocar os recursos essenciais, da direção, que é o esforço de fazer, liderar e comunicar pessoas de forma prática, e o controle, que consiste em identificar se os objetivos eles estão sendo atingidos conforme o planejado ou não, e também indica a necessidade de modificá-los. Então, essas 4 funções da administração, elas vão interagir de forma sistêmica, identificando pessoas, recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos e informacionais, e transformando esses recursos, por meio da ação dessas pessoas, em desempenho, em objetivos, em novos produtos e serviços, na busca pela eficiência, pela eficácia e até a junção da eficiência e eficácia, que seria a efetividade dentro do ambiente empresarial, dentro do ambiente de negócio. E isso é a administração, é a visão gerencialista influenciando a atividade do empreendedor. Então é a importância de se pensar, de se planejar o negócio e estruturar esse negócio alinhado às competências criativas do empreendedor. Então, temos algumas competências do empreendedor dentro do ambiente do negócio. A primeira competência é a competência intelectual, que é a habilidade de pensar, são habilidades conceituais. O segundo grupo de competências são competências interpessoais, de lidar com a diversidade de pessoas, de entender como os indivíduos se motivam dentro do ambiente empresarial, ter a capacidade de liderar pessoas, de liderar grupos, e a capacidade de comunicar, de informar a necessidade real da organização. Quais são os objetivos da organização, o que a empresa é por meio da missão, aonde ela quer chegar por meio da visão, quais são os valores que essa organização ela vai perseguir dentro de um processo de estruturação de políticas organizacionais que direcione a princípios éticos, a respeito do meio ambiente, a moral, a correção de conduta, a valorização das pessoas. Então, isso se dá com a capacidade de comunicar. Competência técnica, que é a capacidade que vem como produto da experiência, da prática, e conhecimentos específicos que são desenvolvidos pelos gestores,
pelos empreendedores dentro da dinâmica com a equipe empresarial. E, por fim, o empreendedor ele precisa ter competência intrapessoal, que é a capacidade de reflexão, de autocorreção, de autoanálise, de autocontrole, de correção sobre a sua postura como empresário. Identificar quais são seus avanços, quais são os seus fracassos e, a partir daí, conseguir se reinventar como sujeito dentro do ambiente de negócio, dentro do ambiente empresarial, como agente de transformação que vimos que o empreendedor ele é. Então, algumas sugestões aqui que deixamos para você que quer pensar em abrir o seu negócio. É importante atuar como empregados em alguns segmentos de interesse, trabalhar mesmo em algum segmento de interesse para adquirir know-how, para adquirir conhecimento, para interagir com fornecedores, com clientes, para identificar como é que se dá a dinâmica dentro daquele ambiente, usar os olhos do consumidor, conhecer o mercado, conhecer o que é o cliente e como esse cliente pensa. Pesquisar sempre sobre o ramo do negócio, recorrer a orientações de organizações especializadas. Se é uma empresa iniciante de um negócio inovador, buscar incubadoras de empresas, hotéis de projeto, estruturar um modelo de negócio, um plano de negócio, construir novos conceitos acerca da gestão empresarial, saber como é que funciona, conhecer a legislação específica. Então, são questões que são importantes se refletir, desenvolver as competências para quem quer abrir um próprio negócio. E apresento algumas fontes de ideias, como observar as franquias existentes, identificar as pesquisas que são feitas dentro do ambiente universitário, dentro do ambiente acadêmico, por incubadoras de empresas que estão dentro dessas universidades, por centros tecnológicos que estão dentro dessas instituições, buscar trabalhar no ramo, no segmento que você pretende empreender, identificar mudanças demográficas, dinâmicas sociais, mudança da dinâmica social, da dinâmica tecnológica, acompanhar as novas tecnologias, a velocidade de transformação, de mudança dessas tecnologias, conseguir compreender, se situar dentro de uma lógica de caos econômicos, assimilar que em todo ambiente empresarial existe crises, existem atrasos e isso precisam ser administrados, tolerados, antecipados, buscar experiência como consumidor é uma fonte de ideia. Então, as ideias elas precisam ser conectadas de uma forma ampla, de uma forma sistêmica, e o empreendedor, acima de tudo, ele precisa construir habilidades e competências próprias para conseguir implementar o seu negócio e sobreviver dentro de uma lógica de mercado cada vez mais competitivo. Pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma aula. Fica para vocês uma epígrafe do Tom Peters, um dos grandes pensadores da inovação, da dinâmica organizacional, da gestão inovadora, e ele diz que numa sociedade com base no conhecimento, por definição, é necessário que você seja estudante a vida toda. Então fica essa reflexão para vocês. Eu agradeço pela atenção em assistir mais uma das nossas videoaulas sobre empreendedorismo. Aqui fica as nossas redes sociais, currículo. Nos sigam lá nas redes sociais. Vejam o material texto proposto para essa aula de hoje. Leiam, busquem conhecimentos complementares. E, pessoal,
Até a nossa próxima aula. Um abraço para todos.